gente! Espero que vocês estejam bem. Vamos mais uma vez para mais uma questão da FAMECA 2023. E mais uma vez a gente tem aqui uma questão de termo. Mas é um pouco difícil da gente suspeitar de começo, assim, batendo o olho, a gente vê que tem nas alternativas umas relações entre N e N0, o que talvez não seja tão intuitivo assim no meio de física do que se trata. Mas se a gente der uma lidinha bem rápida, assim, ele tá falando que N é o número de mols. E a única parte da matéria de física que a gente estuda número de mols é quando a gente está tratando lá dos gases ideais PV-NRT. Então, vamos lendo e já tentando associar de alguma maneira com o PV-NRT, porque estava no meio das questões de física, não é mesmo? Então, provavelmente é física que a gente usa para fazer. Mas é uma matéria que vocês também aprendem em química, então não seria problema nenhum vocês pensarem em química para resolver essa questão. Fiquem tranquilos, tá bom, gente? A ciência é interdisciplinar. Então, vamos ler e vamos pensando. Então ele fala que tem um balão de ar quente que foi inflado de modo que no seu interior existiam N0 mols de ar a temperatura de 300 Kelvin. Posteriormente, o ar dentro do balão foi aquecido até a temperatura de 350 Kelvin e parte do gás escapou, restando no interior do balão N mols de ar. Então, no início e no final, a gente pode separar duas situações aí para ficar mais fácil da gente se organizar. No início, ele tinha uma certa pressão e um certo volume, que ele está falando aqui na sequência, ó, considerando que o ar dentro do balão se comporte como um gás ideal e que a pressão desse ar e o volume desse balão não se alteraram nesse processo, ele quer saber a relação do N com o N0. Então, no começo, a gente tinha uma pressão P e um volume V, que era exatamente o mesmo do final, mesma pressão P, mesmo volume V. Então, não está mudando nem a pressão nem o volume. Mas, no início, a gente tinha uma temperatura de 300 Kelvin e um número de mols que ele está chamando de N0. No final, a gente tinha uma temperatura de 350 Kelvin e um número de mols que ele está chamando de N. E aí, a gente quer saber a relação entre o N e o N0. E aí, para a gente fazer isso, a gente vai usar o PV-NRT, né? Já ficou bem na nossa cara que a gente vai usar o PV-NRT desde o começo. Então, vamos aplicar o PV-NRT no começo, o PV-NRT no final, e a gente vai ver o que tem em comum ali, que a gente já percebeu que é o P e o V. E aí, a partir disso, a gente talvez iguale alguma coisa, se for igual, né? Então, vamos substituir. Primeiro para o início, vai ficar P vezes V igual N0 vezes R vezes 300, já está em Kelvin, então não precisa transformar. O R é uma constante, então também não é nenhum grande problema. No final, a gente tem PV, o mesmo P e o mesmo V, então a gente vai poder igualar, né? Afinal, o P e o V são iguais. PV igual N, ele falou que era só N, então vai ficar N mesmo, só troquei pelo maiúsculo, que é o que ele está usando no enunciado, vezes R, que é uma constante, vezes a temperatura, que é 350. Como o P e o V são iguais, a gente vai igualar essas duas equações, só que eu vou igualar só o lado direito delas. Então, eu vou pegar o lado direito da primeira e igualar com o lado direito da segunda, porque todo mundo aí é igual, então eu posso escolher dois lados para montar uma nova equação. Então, vai ficar N0 vezes R vezes 300 igual a N vezes R vezes 350. R é uma constante, então a gente pode cortar. Aí sobrou uma relação entre N e N0, só que a gente tem um 300 e um 350. Nenhuma das alternativas tem esses números, então a gente vai tentar deixar um pouquinho mais bonito. Nas alternativas, a gente pode perceber que o N está isolado e o N0 é que está junto com os números. Então, a gente já pode também isolar o N para ficar mais parecido ainda com as alternativas. Além disso, 350 e 300, ambos têm um zero no final. Então, a gente pode, além de tudo isso, cortar o zero do final. Então, 35N é igual a 30N0. Vou passar o 35 que está multiplicando N dividindo para o N ficar sozinho. Então, N é igual a 30 dividido por 35, N0. Ainda não temos uma alternativa que fala isso. Mas 30 e 35 estão na tabuada do 5, então a gente pode simplificar por 5. 30 dividido por 5 é 6, 35 dividido por 5 é 7. Então, N é igual a 6 sobre 7, N0, e agora sim a gente tem uma alternativa que fala exatamente isso, que é a letra D. Então, essa é a nossa resposta, e a gente termina aqui mais um exercício. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um joinha, se inscrevam no canal, e a gente volta logo com o próximo. Tchau, tchau, e se cuidem!